Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus, o amor da Virgem Maria, esteja com você, meu irmão, minha irmã. Bendito seja Deus pelo dom da sua vida. A você que está me ouvindo, eu me chamo Edgar Vieira. Falo com você aqui do distrito de Vieiras Bravos, Minas Gerais. Fica na paróquia de Santa Ana, na diocese de Oliveira. Ouçamos o capítulo 6 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Figura bíblica desta perfeita devoção: Rebeca e Jacó. Desde todas as verdades que acabo de escrever em relação à Santíssima Virgem, a seus filhos e servos, dá-nos o Espírito Santo, na Sagrada Escritura, uma imagem admirável, a história de Jacó, que recebeu a bênção de seu pai Isaque, devido aos cuidados e diligências de sua mãe Rebeca. Ei-la, como a narra o Espírito Santo, lá em Gênesis capítulo 27. Depois acrescentarei a sua explicação. Artigo 1º. Rebeca e Jacó. História bíblica. Esaú tinha vendido o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 33. Vários anos mais tarde, Rebeca, mãe dos dois irmãos, que amava ternamente Jacó, assegurou-lhe esta primazia por meio de um santo expediente, todo cheio de mistérios. Isaque, sentindo-se muito velho, quis abençoar seus filhos antes de morrer. Chamou então Esaú, o filho que amava, e ordenou-lhe que fosse caçar alguma coisa para ele comer, a fim de em seguida lhe dar a sua bênção. Rebeca avisou imediatamente Jacó do que se passava e mandou-o buscar 2 cabritos do rebanho. Logo que este os entregou à sua mãe, ela preparou deles para Isaque, o que sabia que ele gostava. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú, que ela guardava, cobriu-lhe as mãos e o pescoço com a pele dos cabritos, para que o pai, que era cego, julgasse pela pele da mão que era Esaú. Embora ouvisse a voz de Jacó, efetivamente Isaque, surpreendido ao ouvir a voz que julgou ser a de Jacó, mandou-o aproximar-se. Tendo-lhe apalpado as mãos cobertas de pele, disse que, na verdade, a voz era de Jacó, mas as mãos eram de Esaú. Depois de ter comido, de ter aspirado, ao beijar o filho, o aroma de seu vestido perfumado abençoou, desejando-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus bens e concluiu a bênção por estas palavras: aquele que te amaldiçoar, seja também maldito, e o que te abençoar seja acumulado de bênçãos. Gênesis capítulo 27, versículo 29. Mal Isaque terminara de pronunciar essas palavras, entrou Esaú trazendo já preparado o que tinha apanhado na caça, para que o pai abençoasse em seguida.
Este santo patriarca ficou tomado de extrema surpresa ao compreender o que se tinha passado, mas longe de retratar o que fizera, confirmou-o, pois reconhecia neste proceder claramente o dedo de Deus. Então Esaú irrompeu em grandes brados, como nota a Escritura, e vociferando contra a frade do irmão, perguntou ao pai se tinha só uma bênção. Notam neste ponto os santos padres que Esaú é a imagem daqueles que conciliam facilmente Deus com o mundo, querem gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e da terra. Isaque, movido pelos gritos de Esaú, abençoou-o por fim, mas com uma bênção terrena, e submetendo ao irmão, concebeu Esaú por isso ódio tão profundo contra Isaque, que para matá-lo só esperava pela morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte, se Rebeca, sua querida mãe, o não tivesse salvado pelas diligências e pelos bons conselhos que lhe deu, os quais ele seguiu com fidelidade. Explicação da história. Antes de explicar a história tão cheia de beleza, é preciso notar, segundo todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó representa Jesus Cristo e os predestinados, enquanto Esaú, figura dos réprobos. Basta examinar o procedimento de um e do outro para verificá-lo. Esaú, figura dos réprobos. Esaú, o primogênito, número 1, era forte, robusto, de corpo, destro e hábil no manejo do arco e na arte da caça. Número 2, quase não parava em casa e, confiando apenas à sua força e engenho, trabalhava sempre fora. Número 3, não se esforçava muito por agradar a Rebeca, sua mãe, e não fazia nada por ela. Número 4, era tão orgulhoso e apreciava tanta comida que vendeu o direito de progenitura por um prato de lentilhas. Número 5, como Caim era muito invejoso de seu irmão, Jacó, que encarniçadamente perseguia. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Eis a conduta diária dos réprobos. Número 1. Fiam-se na sua força e diligência para os negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis, esclarecidos para as coisas da terra, mas muito fracos e ignorantes nas coisas do céu. Número 2. Por isso nunca ou quase nunca permanecem em sua casa, ou seja, no seu íntimo. Mateus capítulo 6, versículo 6. O íntimo é a casa interior e essencial que Deus deu a cada homem para que, a seu exemplo, nela habite, pois Deus permanece sempre em si mesmo. Os réprobos não amam o recolhimento, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e têm por espíritos fracos, piegas e selvagens os que são interiores e retirados do mundo, e que trabalham mais interior que exteriormente. Os réprobos pouco se preocupam com a devoção à Santíssima Virgem, Mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente. Algumas vezes tributam-lhe louvores, dizem que a amam e praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam que alguém a amasse ternamente, porque não tem para com ela as ternuras de Jacó. Acham sempre algo ao dizer contra as práticas de devoção
e que se entregam fielmente aos bons filhos e servos de Maria para merecer o seu afeto, não julgam esta devoção necessária para a salvação e acham que basta não odiar formalmente a Santíssima Virgem e não desprezar abertamente a sua devoção. Julgam ter ganhado a estima da Santíssima Virgem e ser seus servos só por rezar ou resmungar algumas orações em sua honra, sem ternura para com ela e sem correção da própria vida. É o que diz o número 3. Número 4. Estes réprobos vendem o seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, que são os prazeres da terra. Riem, bebem, divertem-se, jogam, dançam, etc., sem se preocuparem, como Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Numa palavra, só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem para a terra, e seus gozos, vendendo por um breve momento de prazer, por uma vã fumaça de honra e um pedaço de terra dura, amarela ou branca, a graça batismal, a veste de sua inocência, a sua herança celeste. Número 5. Enfim, os réprobos odeiam e perseguem continuamente os predestinados, aberta ou disfarçadamente. Molestam-nos, desprezam-nos, criticam-nos, contrariam-nos, injuriam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, escorraçam-nos e reduzem-nos a pó. Quanto a eles, fazem fortuna, buscam seus deleites, vivem alegremente, enriquecem, engrandecem-se e levam vida folgada. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Áudio número 2. Jacó, figura dos predestinados. Número 1. Jacó, o mais novo, era de compleição fraca, manso, pacífico e estava habitualmente em casa para merecer a estima de sua mãe Rebeca, a quem amava ternamente. Se acaso saía, não era por sua própria vontade, nem pela confiança que tinha nas suas habilidades, mas para obedecer a sua mãe. Número 2. Amava, honrava sua mãe, pelo que ficava em casa junto dela. A sua maior alegria era vê-la, evitava tudo que lhe pudesse desagradar e fazia tudo que julgava que lhe dava gosto. Tudo isso aumentava o amor que Rebeca lhe consagrava. Número 3. Em todas as coisas se mostrava submisso à sua querida mãe, oferecendo-lhe inteiramente em tudo, prontamente sem demora e amorosamente sem se queixar. Ao menor sinal de sua vontade, o pequenino Jacó corria e trabalhava. Acreditava sem raciocinar em tudo que Rebeca lhe dizia. Por exemplo, quando ela mandou ir buscar 2 cabritos, a fim de preparar de comer para Isaque, Jacó não lhe objetou que bastava um para a refeição de uma só pessoa, mas sem discutir, fez o que ela lhe dissera. Número 4. Tinha uma confiança sem limites na sua querida mãe. Como não se fiava de modo algum ao seu próprio saber, apoiava-se unicamente nos cuidados e proteção da mãe. Chamava por ela em todas as necessidades e
consultava em todas as dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se, em vez da bênção, não receberia a maldição do pai, acreditou e confiou nela quando ela lhe disse que tomaria sobre si essa maldição. Número 5. Finalmente imitava, na medida de suas forças, as virtudes que via em sua mãe. Parece que uma das razões por que permanecia sedentário em casa era o querer imitar a mãe, que era tão virtuosa, e fugir das más companhias que corrompeu os costumes. Por este meio tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Esta é também a conduta dos eleitos na vida de cada dia. Primeiro, conservam-se em casa com sua mãe. Quer dizer que gostam do retiro, são interiores, dão-se à oração, mas fazem isso seguindo o exemplo e em companhia de sua mãe, a Virgem Santíssima, cuja glória reside todo o interior e que durante toda a vida tanto amou o retiro e a oração. É verdade que aparecem algumas vezes no mundo, mas é para obedecer à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir seus deveres de Estado, por maiores que sejam na aparência, as coisas que fazem exteriormente estimulam muito mais as coisas que fazem dentro de si, no interior, em companhia da Santíssima Virgem. É aí que realizam a grande obra de sua perfeição, em comparação com a qual todas as outras não passam de jogos de criança. Seus irmãos e irmãs trabalham exteriormente com muita força, habilidade e sucesso, no meio do louvor e aplausos do mundo, mas eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, vantagem e prazer em permanecer escondidos no recolhimento com Jesus, seu modelo, numa inteira e perfeita submissão à sua mãe. Sabemos que isso vale muito mais que efetuar no mundo por si mesmos maravilhas de natureza e de graça, como tantos Esaús e condenados. A glória de Deus e a riqueza dos homens encontraram-se na casa de Maria. Salmo 111, versículo 3. Senhor Jesus, como são amáveis os vossos tabernáculos! O passarinho achou casa onde morar, e a rola um ninho onde abrigar seus filhinhos. Oh, como é feliz o homem que habita em casa de Maria, onde vós fostes o primeiro a habitar. É nesta morada dos predestinados que o homem recebe socorro de vós somente, e que dispõe no seu coração as ascensões e graus de todas as virtudes, a fim de se elevar à perfeição neste vale de lágrimas. Quão deliciosas as vossas moradas. Salmo 83, versículo 1 a 8. Segundo, os eleitos amam ternamente e honram de verdade a Santíssima Virgem como a sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com os lábios, mas em verdade. Honram-na não só exteriormente, mas no fundo do coração. Evitam, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe, praticam fervorosamente tudo que julgam poder atrair sua benevolência. Trazem-lhe e dão-lhe não só 2 cabritos como Jacó a Rebeca, mas o corpo e a alma, com tudo que deles depende e que estavam figurados nos 2 cabritos de Jacó.
E isto eles fazem, primeiro, para que ela os receba como coisa que lhe pertence, e segundo, para que os mate e faça morrer para o pecado e para si mesmo, despojando-os da sua própria pele e de seu amor próprio. É por este meio que agradam ao seu Filho Jesus, que só quer para serem seus amigos e discípulos os que estão mortos para si mesmo. Terceiro, para que ela os prepare segundo o gosto do Pai Celeste, e para a sua maior glória, que ela conhece melhor do que nenhuma outra criatura. Quarto, para que este corpo e esta alma, por seus cuidados e intercessão, bem purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados e preparados, sejam um manjar delicado, digno do paladar e da bênção do Pai Celeste. Não é isto o que hão de fazer as almas predestinadas, que apreciam e pratiquem a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, que nós ensinamos, querendo assim mostrar a Jesus e a Maria um amor efetivo e corajoso? Os réprobos dizem bastante que amam Jesus, que amam e honram Maria, mas não com sua substância e todos os seus haveres. Provérbios 3, versículo 9. E não até o ponto de lhe sacrificar o corpo com seus sentidos e a alma com suas paixões, como os predestinados. Terceiro, os eleitos são submissos e obedientes à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe. Nisto seguem o exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu na terra, empregou 30 a glorificar seu Pai por uma perfeita e inteira submissão à sua mãe. Obedecem-lhe segundo exatamente os seus conselhos, como o pequeno Jacó seguia Rebeca, que lhe disse: meu filho, segue os meus conselhos. Gênesis capítulo 27, versículo 8. Obedecem-lhe ainda como os convidados das bodas de Caná, a quem a Santíssima Virgem disse: fazei tudo o que meu filho vos disser. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 5. Por ter obedecido a sua mãe, Jacó recebeu a bênção como por milagre, visto que por natureza não lhe cabia. E os convidados das bodas de Caná, por terem seguido os conselhos da Virgem Santíssima, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que aí transformou água em vinho a pedido de sua mãe. De igual modo, todos os que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste, forem honrados com as maravilhas de Deus, não receberão essas graças senão em consequência de sua perfeita obediência a Maria. Os Esaús, pelo contrário, perdem a bênção por falta de submissão à Santíssima Virgem. Número 4. Os eleitos têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem. Sua boa mãe reclamam sem cessar o seu socorro, consideram-na como uma sua estrela polar que os levará a bom porto, descobrem-lhe as suas penas e necessidades com muita abertura de coração, confiam nas suas entranhas de misericórdia e doçura, para que por sua intercessão alcançar o perdão de seus pecados, ou para saborear as suas doçuras maternais. Em meio às penas e sofrimentos, lançam-se mesmos, escondem-se e perdem-se de uma forma admirável no seu seio amoroso e virginal, para serem abrasados do puro amor, para aí serem purificados das menores manchas
e para encontrar em Jesus que aí reside como em seu mais glorioso trono. Ó, que ventura! Não julgueis que haja maior felicidade em habitar no seio de Abraão que no seio de Maria, pois o Senhor aí colocou o seu trono, diz o abade Guerric. Os réprobos, ao contrário, põem toda a sua confiança em si mesmos. Não comem senão o alimento dos porcos, como o filho pródigo. Não se alimentam senão de terra como os sapos, e só amam as coisas visíveis e exteriores como os mundanos. Não apreciam as doçuras do seio e das entranhas de Maria. Não sentem um certo apoio e uma certa confiança que os predestinados sentem para com a Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente a sua fome das coisas exteriores, como diz São Gregório, porque não querem provar a doçura que lhes está preparada dentro de si mesmos e dentro de Jesus e de Maria. Número 5. Finalmente, os predestinados seguem os caminhos da Santíssima Virgem, sua boa mãe. Isto é, limitam-na, e é nisto que consiste verdadeiramente a sua felicidade e devoção. É este o sinal infalível de sua predestinação, como lhes assegura esta boa mãe. Bem-aventurados os que praticam as minhas virtudes e caminham nas pegadas de minha vida, como auxílio da divina graça. Provérbios 8, versículo 32. São felizes neste mundo, durante a vida, pela abundância das graças e doçuras que da minha plenitude lhes comunico, mais abundantemente que aqueles que não me imitam de tão perto. São felizes na morte, que é doce e tranquila, e a que as assisto ordinariamente para os conduzir eu mesma às alegrias eternas. Finalmente serão felizes na eternidade, porque nunca nenhum dos meus servos dedicados, que imitou as minhas virtudes durante a vida, se veio a perder. Os réprobos, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte e na eternidade, porque não imitam as virtudes de Maria. Contentam-se tão somente de pertencer a alguma de suas confrarias, de recitar qualquer prece em sua honra ou de realizar alguma outra devoção externa. Ó Santíssima Virgem, minha boa mãe, como são felizes, repito-o num transporte de íntima alegria, como são felizes aqueles e aquelas que, não se deixando seduzir por uma falsa devoção para convosco, seguem fielmente os vossos caminhos, os vossos conselhos e as vossas ordens. Mas quão desgraçados e malditos aqueles que, abusando da vossa devoção, não guardam os mandamentos de vosso Filho. Malditos todos aqueles que se afastam dos vossos mandamentos. Salmo 118, versículo 21. Áudio 4. Número 2. Ela os sustenta no corpo e na alma. O segundo deve ser caridade, que a Santíssima Virgem exerce para com os seus fiéis servos, é que os provê de tudo, quanto o corpo e quanto a alma, dá-lhes vestes duplas, como acabamos de ver, alimenta-os como os manjares escolhidos da mesa de Deus, dá-lhes a comer o pão da vida que ela própria formou. Meus filhos, diz-lhes ela pela boca da sabedoria, enchei-vos dos meus frutos. Eclesiástico, capítulo 24, versículo 26. Isto é, de Jesus, o fruto da vida que eu dei
a luz para vós. Vinde, repete-lhes, comei o meu pão, que é Jesus, bebei o vinho de seu amor, para vós preparei com o leite de meu peito. Provérbios capítulo 9, versículo 5. Cânticos capítulo 5, versículo 1. Por ela ser a tesoureira e dispensadora do Altíssimo, prepara uma boa parte, e a melhor parte, para alimentar e sustentar os seus filhos e servos. Sacia-os com o pão vivo, inebria-os com o vinho que gera as virgens. Zacarias capítulo 9, versículo 17. Leva-os aos seios. Isaías capítulo 66, versículo 12. Dá-lhes tanta facilidade em levar o jugo de Jesus Cristo que quase não lhes sente o peso, devido ao óleo da salvação em que faz apodrecer. Seu jugo apodrecerá por causa da abundância do azeite. Isaías capítulo 10, versículo 27. Número 3. Ela os guia. O terceiro bem que a Santíssima Virgem faz aos seus fiéis servos é que ela os conduz, dirige segundo a vontade de seu filho. Rebeca conduzia seu filho Jacó e dava-lhes bons conselhos, de tempos em tempos, quer para atrair sobre ele a bênção de seu pai, quer para subtrair ao ódio e à perseguição de Esaú, seu irmão. Maria, que é a estrela do mar, conduz todos os seus servos fiéis a bom porto, mostra-lhes os caminhos da vida eterna e faz-os evitar os passos perigosos. Leva-os pela mão nas veredas da justiça e sustenta-os quando estão prestes a cair. Se caem, levanta-os. Maria caridosa, que repreende-os quando erram, e chega mesmo por vezes a castigá-los amorosamente. Poderá um filho obediente a Maria, sua mãe, nutrícia e diretora esclarecida, perder-se nos caminhos da eternidade? Como diz São Bernardo, seguindo-a, não te desvias. Não receeis que um verdadeiro filho de Maria seja enganado pelo espírito maligno e caia em alguma heresia formal. Onde é Maria que guia, não há lugar nem para o demônio com suas ilusões, nem para os heréticos com as suas sutilezas. Se ela te sustém, não caias. Número 4. Ela os defende e protege. O quarto benefício que a Santíssima Virgem presta aos seus filhos e fiéis servos é que os defende e protege contra os seus inimigos. Rebeca, por meio de seus cuidados e diligências, livrou Jacó de todos os perigos que se encontrava. Livrou-o particularmente da morte que seu irmão Esaú lhe teria provavelmente dado, como outrora Caim a seu irmão Abel. Tanto era o ódio e a inveja que ele tinha. Maria, a boa mãe dos predestinados, abriga-os sobre as asas de sua proteção, como a galinha aos seus pintinhos. Fala-lhes, abaixa-se até eles, condescende com suas fraquezas, cerca-os para os livrar do falcão e do abutre, apanha-os como um exército posto em linha de batalha. Cânticos 6, versículo 3. Um homem rodeado por um exército bem disciplinado de 100.000 homens poderá temer os seus inimigos? Um fiel servo de Maria, cercado pela sua proteção e pelo seu poder imperial, tem ainda menos a temer. Esta boa mãe e poderosa princesa dos céus enviaria batalhões de milhões de anjos em socorro de um de seus servos, antes que se lhe pudesse jamais dizer que um fiel servo de Maria que nela confiara tinha sucumbido até a malícia do número e a força de seus inimigos. Número 5. Ela intercede em seu favor.
Enfim, o quinto e último grande bem que esta mãe amável presta a seus fiéis devotos é que intercede por eles junto a seu filho, apaziguando-o com seus rogos. Ela os une e a ele com liames muito íntimos, e nessa união os conserva. Rebeca fez aproximar Jacó do leito de seu pai, e o bom homem tocou-o, abraçou e até beijou-o com alegria. Sentiu contente, saciado com a carne bem preparada que Jacó lhe trouxe, e tendo aspirado com grande prazer os preciosos aromas das roupas dele, exclamou: Eis que o perfume de meu filho é semelhante ao aroma de um campo fecundo, que o Senhor abençoou. Gênesis 27, 27. Este campo fecundo, cujo perfume regozijou o coração do pai, não é outro senão as virtudes e méritos de Maria. Ela é o campo cheio de graça, onde Deus Pai semeou, qual grão de trigo dos eleitos, o seu Filho único. Oh, como um filho perfumado pelo bom odor de Maria é acolhido por Jesus Cristo, Pai do século futuro. Isaías 9, versículo 6. Como se une rápida e perfeitamente a Ele, já demonstramos mais demoradamente. Além disso, depois de ter acumulado de favores os seus filhos e fiéis servos, depois de ter obtido a bênção do Pai Celeste e a união com Jesus Cristo, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Guarda-os e vela sempre por eles, para que não venham a perder a graça de Deus e a cair nas ciladas do inimigo. Detém os santos na sua plenitude e fá-los perseverar até o fim, como vimos. Eis, portanto, a explicação dessa grande e antiga figura da predestinação e da condenação, tão pouco conhecida, tão cheia de mistérios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria. Áudio 4. Número 2. Ela os sustenta no corpo e na alma. O segundo deve ser caridade, que a Santíssima Virgem exerce para com os seus fiéis servos, é que os provê de tudo, quanto o corpo e quanto a alma, dá-lhes vestes duplas, como acabamos de ver, alimenta-os como os manjares escolhidos da mesa de Deus, dá-lhes a comer o pão da vida que ela própria formou. Meus filhos, diz-lhes ela pela boca da sabedoria, enchei-vos dos meus frutos. Eclesiástico, capítulo 24, versículo 26. Isto é, de Jesus, o fruto da vida, que eu dei à luz para vós. Vinde, repete-lhes, comei o meu pão, que é Jesus, bebei o vinho de seu amor, para vós preparei com o leite de meu peito. Provérbios, capítulo 9, versículo 5. Cânticos, capítulo 5, versículo 1. Por ela ser a tesoureira e dispensadora do Altíssimo, prepara uma boa parte, e a melhor parte, para alimentar e sustentar os seus filhos e servos. Sacia-os com o pão vivo, inebria-os com o vinho que gera as virgens. Zacarias, capítulo 9, versículo 17. Leva-os aos seios. Isaías, capítulo 66, versículo 12. Dá-lhes tanta facilidade em levar o jugo de Jesus Cristo que quase não lhes sente o peso, devido ao óleo da salvação em que faz apodrecer. Seu jugo apodrecerá por causa da abundância do azeite. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Número 3. Ela os guia.
O terceiro bem que a Santíssima Virgem faz aos seus fiéis servos é que ela os conduz, dirige segundo a vontade de seu filho. Rebeca conduzia seu filho Jacó e dava-lhes bons conselhos, de tempos em tempos, quer para atrair sobre ele a bênção de seu pai, quer para subtrair ao ódio e à perseguição de Esaú, seu irmão. Maria, que é a estrela do mar, conduz todos os seus servos fiéis a bom porto, mostra-lhes os caminhos da vida eterna e faz-lhes evitar os passos perigosos. Leva-os pela mão nas veredas da justiça e sustenta-os quando estão prestes a cair. Se caem, levanta-os. Maria caridosa, que repreende-os quando erram, e chega mesmo por vezes a castigá-los amorosamente. Poderá um filho obediente a Maria, sua mãe, nutrícia e diretora esclarecida, perder-se nos caminhos da eternidade? Como diz São Bernardo, seguindo-a, não te desvias. Não receeis que um verdadeiro filho de Maria seja enganado pelo espírito maligno e caia em alguma heresia formal. Onde é Maria que guia, não há lugar nem para o demônio com as suas ilusões, nem para os heréticos com as suas sutilezas. Se ela te sustém, não caias. Número 4. Ela os defende e protege. O quarto benefício que a Santíssima Virgem presta aos seus filhos e fiéis servos é que os defende e protege contra os seus inimigos. Rebeca, por meio de seus cuidados e diligências, livrou Jacó de todos os perigos que se encontrava. Livrou-o particularmente da morte que seu irmão Esaú lhe teria provavelmente dado, como outrora Caim a seu irmão Abel. Tanto era o ódio e a inveja que ele tinha. Maria, a boa mãe dos predestinados, abriga-os sobre as asas de sua proteção, como a galinha os seus pintinhos. Fala-lhes, abaixa-se até eles, condescende com suas fraquezas, cerca-os para os livrar do falcão e do abutre, apanha-os como um exército posto em linha de batalha. Cânticos 6, versículo 3. Um homem rodeado por um exército bem disciplinado de 100.000 homens poderá temer os seus inimigos? Um fiel servo de Maria, cercado pela sua proteção e pelo seu poder imperial, tem ainda menos a temer. Esta boa mãe e poderosa princesa dos céus enviaria batalhões de milhões de anjos em socorro de um de seus servos, antes que se lhe pudesse jamais dizer que um fiel servo de Maria que nela confiara tinha sucumbido até a malícia do número e a força de seus inimigos. Número 5. Ela intercede em seu favor. Enfim, o quinto e último grande bem que esta mãe amável presta a seus fiéis devotos é que intercede por eles junto a seu filho, apaziguando-o com seus rogos. Ela os une e a ele com liames muito íntimos, e nessa união os conserva. Rebeca fez aproximar Jacó do leito de seu pai, e o bom homem tocou-o, abraçou e até beijou-o com alegria. Sentiu-o contente, saciado com a carne bem preparada que Jacó lhe trouxe, e tendo aspirado com grande prazer os preciosos aromas das roupas dele, exclamou: Eis que o perfume de meu filho é semelhante ao aroma de um campo fecundo que o Senhor abençoou. Gênesis 27, 27. Este campo fecundo, cujo perfume regozijou o coração do Pai, não é outro senão as virtudes e méritos de Maria. Ela é o campo cheio de graça, onde Deus Pai semeou, qual grão de trigo dos eleitos, o seu Filho único.
Oh, como um filho perfumado pelo bom odor de Maria é acolhido por Jesus Cristo, Pai do século futuro. Isaías 9, versículo 6. Como se une rápida e perfeitamente a Ele, já demonstramos mais demoradamente. Além disso, depois de ter acumulado de favores os seus filhos e fiéis servos, depois de ter obtido a bênção do Pai Celeste e a união com Jesus Cristo, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Guarda-os e vela sempre por eles, para que não venham a perder a graça de Deus e a cair nas ciladas do inimigo. Detém os santos na sua plenitude e fá-los perseverar até o fim, como vimos. Eis, portanto, a explicação dessa grande e antiga figura da predestinação e da condenação, tão pouco conhecida, tão cheia de mistérios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria!